Oi pessoal, o tema da aula de hoje é esse cestinho aqui que eu fiz com o fio de malha. Para fazer ele, eu utilizei o fio de malha tube da Círculo. Ele é um fio de malha bem legal, eu confesso que eu não tenho muita experiência ainda com fio de malha, mas eu gostei muito desse pela elasticidade que ele tem, ó. Eu utilizei 2 tons, o vermelho, esse vermelho aqui com esse rajadinho, não sei se dá pra ver. Ó, como que ele é. Ele vem com esse pintadinho, então eu achei legal esse tom de vermelho aqui. E ó, ele tem uma elasticidade boa. Ele é um fio bem macio, bem gostoso de trabalhar, ó. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Trabalhar com fio de malha como um todo, ele é um desafio, né? Porque ele não é regular como os fios de algodão. Ele tem uma certa irregularidade, ó. Se vocês forem observar aqui, esses 2 fios aqui, ó, não sei se dá para perceber direito no vídeo, mas assim, a gente aqui que tá apertando, ó, esse fio vermelho, ele é um pouquinho mais fino do que esse verde, então ele tem uma pequena diferença. Então, para você trabalhar com esses 2, você tem que fazer um jogo de agulhas ou trabalhar na tensão do ponto, ora um pouco mais firme, ora um pouco mais frouxo, tá? Aqui, assim, eu achei interessante esse aqui do vermelho, eu trabalhei a parte de baixo, e o verde aqui a parte de cima, porque eu trabalhei ele um pouco mais folgadinho, o verde, para ele ficar assim retinho, tá? Para ele ficar retinho no acabamento. Se você apertar um pouco aqui em cima, se você apertar muito, ele pode ficar mais fechado, entendeu? Então, assim, você vai ter que sentir como é o seu ponto, para daí você poder trabalhar ele ou mais firme, ou mais soltinho, ou dependendo ainda, usar uma agulha um pouco maior ou um pouco menor, para que ele fique assim firminho e estruturado como ficou o meu, tá? A primeira vez que eu fiz um cestinho com fio de malha, eu confesso para vocês que eu não gostei. Não achei muito interessante, não achei muito legal. Mas como eu queria muito aprender a trabalhar com fio de malha, me adaptar com fio de malha, eu fui testando. Eu fui testando e fui fazendo vários até eu conseguir me encontrar nessa questão de tensão do ponto, de fazer os acabamentos, de você fazer o jogo de agulhas. Então, assim, não tem muito uma regra de como fazer. Eu não posso dizer para vocês, faça assim. O que eu posso é dar algumas dicas para vocês sentirem o ponto de vocês e chegar a um resultado assim, um cestinho firminho, tá? Bem bacana para ser utilizado em diversas coisas, tá bom? Antes da gente ir para a aula agora, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha ele nas redes sociais para o pessoal poder enxergar e ver. E assim, se você tiver alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, comenta aí. Todas as sugestões e críticas sempre são bem-vindas aqui no canal. Vamos para a aula então? Para fazer esse nosso cestinho com fio de malha, eu vou utilizar a agulha de 7 milímetros, tá? Mas isso vai depender muito do tipo de fio de malha que você tem. Para esse fio aqui, eu fiz um teste e a agulha de 7 milímetros ficou legal para mim, tá? Pode ser que para você precise usar uma agulha ou um pouco mais grossa ou um pouco mais fina. Tudo depende da tensão do ponto, tá? O ideal é que o nosso cestinho, ele fique firme, tá? Ele tem que ficar firme, ele tem que ficar estruturado. O fio de malha, para ficar legal, ele tem que ter uma certa estrutura, tá? Ele não pode ficar muito flexível. Então, assim, se o seu ponto é mais frouxo, eu te oriento a pegar uma agulha um pouco mais fina. No meu caso, como o meu ponto é firminho, eu vou usar aqui a agulha de 7 milímetros. Então, vamos lá. Eu começo com o anel mágico, ó. Eu seguro a pontinha do meu fio aqui, dou a volta, venho aqui por trás, ó, e puxo o fiozinho por baixo e faço uma correntinha, tá? E aqui agora, dentro desse anelzinho, eu vou fazer mais 7 pontos baixos. Feitos os 7 pontos baixos, eu vou puxar esse fiozinho aqui pra fechar o meu anel, tá?
Eu puxo aqui e agora de cara eu não vou puxar ele até ficar bem fechadinho, porque senão vai ficar mais difícil eu fazer o fechamento aqui, tá? Então aqui, ó, eu tava trabalhando. E agora eu vou fechar essa carreira, tá? Então eu tiro aqui a agulha do fiozinho. Essa partezinha aqui do começo eu deixo por baixo do fio que eu tô trabalhando. Eu venho aqui, ó, por dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, passo a agulha aqui, pego esse fiozinho aqui e puxo pra trás, tá? Aí segura ele aqui com o dedo, ó. Agora eu venho aqui, ó, dentro daquela primeira correntinha que eu fiz pra subir lá, ó. Eu vou introduzir a agulha dentro dela, aqui, por dentro desse primeiro pontinho. E ele tem que sair aqui atrás, ó. Estão vendo? Estão vendo esse carocinho aqui, ó? Que forma dentro da correntinha? Eu tenho que sair por baixo dele, aqui no meio, ó. Então, eu passo aqui. Eu tenho que sair aqui atrás no meio, ó. Estão vendo? Aí, pego esse fiozinho e coloco na agulha de volta. Esse aqui do comecinho, ele tem que ficar pra baixo. E puxo aqui pra frente. E faço uma correntinha. E mais um ponto baixo no mesmo lugar. Tá? Agora, nos próximos, eu sigo trabalhando 2 pontos baixos em cada pontinho da base. Só que assim, a gente vai fazer o ponto baixo centrado. Então, eu vou sempre colocar a agulha aqui, ó, no meio. Então, aqui, ó, estão vendo esses 2 fiozinhos aqui, ó? Eu coloco a agulha no meio deles e passo pra trás. Aqui atrás, a agulha, ela tem que sair, ó, atrás dessa partezinha aqui, ó, atrás desse carocinho que forma atrás do ponto baixo, ó. E aí, eu trabalho o ponto baixo dentro dele. 1, 2 pontos baixos em cada pontinho da base, ó. No próximo, de novo, ó. Aqui, ó, no meio dessas duas alcinhas, desses 2 fiozinhos aqui, dessas 2 cordinhas aqui do ponto baixo. Eu passo a agulha por dentro dele e ela tem que sair aqui atrás, ó, por baixo desse carocinho aqui. Aí, eu faço 2 pontos baixos. E assim eu sigo até contornar toda a minha volta. Finalizando aqui a segunda carreira, ó, só reforçando que nós temos que ter 8 pontos na primeira carreira e na segunda 16. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu fiz 2 em cada pontinho da primeira carreira, então, na segunda carreira eu tenho que ter 16 pontos baixos. Aí, eu finalizei aqui a carreira, ó, deixei o fiozinho aqui um pouco esticado. Agora, eu posso pegar aqui, ó, essa primeira carreira aqui, a base, e fechar, ó. Puxar até ele ficar bem fechadinho. E aí, é só fazer o arremate, tá? Aí, é só fazer o arremate. Como que a gente faz o arremate? Ó, o fiozinho vem nesse sentido. Aí, eu vou pegar uma agulha aqui um pouquinho mais fina. Aqui eu vou usar a agulha número 4, ó. E daí eu venho no sentido contrário, ó. O fiozinho, originalmente, ele veio daqui pra cá, ó. Agora eu vou esconder ele pelo contrário. Posso pegar aqui na segunda carreira. E escondo ele no sentido contrário. Tá? Aí, novamente, tipo, esconder ele por toda a volta, pra ele ficar bem firminho e não correr o risco de soltar, tá? E agora aqui a gente vai fechar a carreira novamente, ó. O fiozinho aqui do começo, jogo ele pra trás. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, introduzo a agulha de trás pra frente, ó. Pego esse fiozinho aqui, ó, a argolinha que a gente tava trabalhando, e puxo ela pra trás, tá? E seguro aqui com o meu dedinho. Aí, eu venho aqui e localizo aquela uma correntinha que nós fizemos pra subir. E passo a agulha por dentro dela, ó. Ela tem que sair aqui atrás, ó, no meinho. Estão vendo aqui que ele saiu no meio entre esses 2 pontinhos aqui? Logo abaixo esse carocinho aqui, aqui que ele tem que sair. Aí, eu coloco esse fiozinho aqui na agulha, pego o fio aqui atrás e puxo pra frente e faço uma correntinha. E, novamente, no mesmo lugar aqui, faço um ponto baixo.
Essa uma correntinha que a gente fez para subir já conta como um ponto, e mais o ponto baixo. E na segunda carreira aqui, na terceira carreira, na verdade, a gente vai seguir trabalhando assim. Então, eu fiz aqui 2 pontos nesse primeiro. No ponto seguinte, lembrando que a gente está fazendo ponto baixo centrado, então pega aqui por dentro. No seguinte, eu trabalho um ponto baixo. Ó, reparem que hora eu seguro a agulha assim e hora eu seguro a agulha assim, tá? Como eu ainda tô treinando, tô praticando um pouquinho com o fio de malha, eu ainda não estabeleci um padrão de como segurar a agulha. Então, eu vou segurando ela conforme é mais confortável para mim, tá? Então, vocês façam o mesmo. Se vocês se sentirem mais confortáveis segurando a agulha assim, segurem dessa forma, ou se não, assim, tá? Então, aqui, no primeiro aqui, fiz 2, 1. No próximo aqui, novamente, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Lembrando de não apertar muito o ponto. No meu caso, que eu tenho o ponto bem firminho, eu não aperto ele muito, tá? No seguinte, um ponto baixo. No próximo, ó, 2 pontos baixos no mesmo lugar. E assim eu sigo até contornar toda a minha volta, fazendo um ponto baixo, depois 2 no mesmo lugar. Terminei aqui a terceira carreira e eu já fiz então a base para o nosso cestinho, que aqui eu vou precisar de 3 carreiras, tá? 3 carreiras são suficiente. Se você quiser fazer ele maior, é só seguir na mesma lógica de aumentos, só que agora pulando tipo 2 pontinhos fazendo um só e no terceiro fazendo um aumento, tá? Mas aqui, pra mim, já é o suficiente aqui. Então, eu venho aqui, ó, de novo, ó. No primeiro ponto baixo que eu fiz, pego e puxo esse fiozinho pra trás. Agora, eu não preciso me preocupar em ter ele centrado, tá? Então, eu posso vir aqui, do ladinho, passo esse fiozinho por dentro da agulha e puxo ele pra frente. Porque agora nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, tá? E essa carreira de pontos baixíssimos aqui, eu te sugiro que não faça ela muito apertada, ó. Deixa uma folguinha no fio pra fazer essa carreira. Porque senão ele fica muito repuxado, tá? Ele vai ficar esturricado aqui embaixo, tá? Então, deixa eu ajustar ele aqui. Então, vamos lá, ó. Puxo um pouquinho o fio e eu vou fazendo pontos baixíssimos em cada ponto baixo que nós fizemos nessa terceira carreira, ó. Aqui eu vou fazendo ponto baixíssimo e aqui vai ficando a basezinha que a gente vai usar depois para trabalhar a nossa carreira, para subir o nosso cestinho, tá? Então, eu vou fazer ao redor de toda essa base aqui os pontos baixíssimos e volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a carreira com os pontos baixíssimos. Aqui em cima desse último ponto eu não trabalho, porque eu já venho aqui com a agulha e puxo esse fiozinho aqui pra trás. Dou uma espichadinha e já faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui nos próximos, ó, e vou trabalhar sempre pegando, ó, esta alcinha e esta alcinha. Essas duas alcinhas aqui, ó, de trás do ponto que nós fizemos aqui como base. E trabalho um ponto baixo. No próximo, de novo, ó, essa alcinha aqui de cima e mais essa alcinha aqui de trás, ó. E faço um ponto baixo. No próximo, de novo, essa alcinha aqui. E aqui, em um ponto baixo. Tá? E assim eu sigo até contornar toda a minha volta, tá? Prestando atenção que eu tenho que ter um total de 24 pontos baixos, incluindo aquela uma correntinha que nós fizemos para subir, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui os 23 pontos baixos e mais aquela uma correntinha para subir, que é o 24º ponto. Aí, eu venho aqui, ó, dou uma esticadinha no fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, passo a agulha de trás pra frente, pego essa alcinha aqui e puxo ela
para trás e seguro ela aqui. Aí eu venho aqui embaixo, ó, e localizo aquela uma correntinha que eu fiz para subir e passo a agulha por dentro dela. E passo essa alcinha aqui atrás por dentro dela também. Sem prender esse fiozinho de trás aqui, ó. Agora, eu pego o fiozinho de trás aqui e puxo pra frente e faço um pontinho. Venho no próximo aqui e vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo centrado, ó, pegando sempre aqui por dentro. E a agulha tem que sair, ó, aqui atrás, pra baixo desse carocinho aqui, entre esses dois fiozinhos aqui. No próximo, novamente, sempre fazendo ponto baixo centrado. E aí, é só seguir contornando toda a volta com os pontos baixos centrados. Eu vou fazer aqui a minha volta e já volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a segunda carreira da nossa altura, né? E olha só, ele pode ficar, ó, um pouquinho deformado aqui. Mas isso você ajeita, ó. Conforme for trabalhando, ó, vai ajeitando para ele ficar bem simétrico, tá? Para ele ficar bem retinho. Alguns relevos, alguns detalhezinhos é difícil de você esconder, tá? Mas o jeito que eu ensinei é a forma, de repente, mais sutil de você tá fazendo o seu trabalho 100% perfeito, tá? Então, olha só. Terminei aqui, fiz o último ponto baixo, soltei aqui o fiozinho, dei uma esticadinha nele. Aí, eu venho de novo, ó lá, o primeiro ponto baixo que eu fiz, deixando esse fiozinho aqui por baixo da agulha. Pego o fiozinho aqui, ó, e puxo ele pra trás. Seguro aqui com o dedinho. Venho lá por dentro do primeiro ponto, da primeira correntinha que eu fiz pra subir. Passo a agulha aqui por dentro. E boto essa alcinha aqui e puxo o fiozinho pra frente, ó. E faço um ponto baixo. Tá? E eu vou repetir esse mesmo processo por 6 carreiras ao todo. Serão 6 carreiras de pontos baixos. Aqui eu já fiz 2 e eu vou fazer mais 4 carreiras com o ponto baixo centrado da forma como eu ensinei para vocês a segunda carreira. Tá? Não tem segredo. Então, é só repetir por mais 4 voltas. Então, eu já tenho 2, vou repetir por mais 4 voltas e eu volto pra gente seguir. Vou fazer aqui os meus, né? E volto pra gente seguir juntos a parte final agora do nosso cestinho. Terminei aqui as carreiras. Eu vou cortar o fio. Puxo ele aqui, ó. E agora eu vou fazer a finalização, ó. Pego a agulha mais fina, que eu vou usar número 4. Venho aqui, ó, por dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz. E puxo o fiozinho pra trás. Aí, depois, pega aqui, ó, no último ponto baixo, essa alcinha de baixo e essa aqui, ó, as duas alcinhas aqui da frente do ponto e puxo para baixo. Aí, é só ajustar esse pontinho aqui, ó, para ele ficar bem simétrico aos demais. Aí, é só puxar esse fiozinho para trás e esconder ele por baixo da carreira aqui, ó. Aí, é só esconder todo ele aqui e pronto, tá feito o acabamento da parte vermelha. Eu vou terminar aqui de fazer o acabamento do meu e volto pra gente fazer a parte verde. Vamos agora pro fio verde, tá? Eu vou entrar com o fio verde em qualquer um dos pontinhos aqui, tá? Lembrando sempre que eu tenho que pegar ele centrado aqui. Então, eu pego e introduzo a agulha no meio do pontinho baixo aqui, ó. E ele tem que sair aqui por trás, ó, lá no meio também. Aí, puxo aqui e faço uma correntinha. Essa uma correntinha, ela já serve como um ponto baixo, tá? E agora, a gente vai fazer um ponto baixo centrado normal, como esse, e o outro pegando a carreira de baixo, ó. Então, eu peguei o primeiro aqui nessa carreira normal. O outro eu vou vir aqui, ó, e vou pegar lá na carreira de baixo. Puxo ele e faço um pontinho. No próximo aqui, eu venho aqui no pontinho da carreira anterior, ó. Passo aqui por dentro, já escondendo esse fiozinho aqui do começo, e faço ele.
No próximo, de novo, na carreira lá embaixo, ó. No seguinte, na carreira anterior. E assim eu sigo fazendo, ó, um pegando na carreira lá embaixo. E o outro na carreira anterior, aqui na carreira em cima. De novo, na carreira lá embaixo. Puxo. E faço. E na carreira aqui de cima. Ó, como que ele vai ficando. E assim eu sigo contornando toda a minha volta. Terminando aqui a carreira, e mais uma vez reforçando que para que esse esquema aqui dê certo, eu preciso ter uma quantidade par de pontos, tá? Por isso que eu dei ênfase nos 24 pontos aqui do começo, tá? Para que esse ponto dê certo, você precisa ter uma quantidade par, tá? Se for ímpar, ele não vai dar certo. Então tá, aqui ó, terminei, fiz o último ponto baixo pegando lá na segunda carreira, e agora a gente vai fazer a carreira de acabamento, ó. Então, dou uma puxadinha no fio aqui, solto ele, venho aqui no primeiro pontinho baixo, puxo ele aqui pra trás, seguro aqui, venho aqui, agora eu não preciso necessariamente pegar ele no meio, no caso o pontinho centrado, posso pegar aqui do lado, ó, passo aqui a agulha e puxo meu fiozinho aqui pra trás. Aí é só dar uma ajustadinha aqui e agora trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos aqui ao redor, tá? E essa carreira de pontos baixíssimos, é interessante que você não faça ela muito apertada, tá? Para ele não fechar, tá? Para ele ficar retinho, tá? Para ele crescer retinho. Se você fizer ela muito apertada aqui, a tendência do cestinho é ele fechar aqui em cima, tá? E o que a gente quer é um cestinho retinho como esse, tá bom? E aí, é só seguir fazendo os pontos baixíssimos aqui, sem ser centrados, né? Só passando a agulha aqui por dentro, ó, puxando o fio. É só contornar toda a volta com esses pontos baixíssimos, tá? Eu vou terminar aqui os meus e volto pra gente finalizar a peça juntos. Terminei aqui a carreira com os pontos baixíssimos, ó. Olha como ele ficou retinho. Tá? Se o de vocês, acaso, ficar um pouco mais fechadinho aqui em cima, é pelo motivo que eu falei, essa carreira de pontos baixíssimos que você fez aqui em volta, ela ficou muito apertada, tá? Então, é só desmanchar e fazer ela um pouco mais frouxa. Se você tiver dificuldade de fazer ela mais frouxa com a agulha que você está utilizando, pega uma agulha um pouquinho mais grossa, que daí vai te ajudar nesse processo, tá? Aí, aqui, ó, terminei, vou cortar o fio, aí eu puxo ele aqui. Tá? E esse último ponto baixíssimo aqui, eu vou trabalhar com um acabamento utilizando uma agulha. Então, aqui, eu tô pegando de novo a agulha número 4, pego esse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui, ó, e introduzo a agulha de baixo pra cima. Aí, eu puxo o fiozinho aqui pra baixo, venho aqui, ó, nessa alcinha de baixo do último pontinho e puxo o fiozinho ali por dentro, ó. É só ajustar para ele ficar simétrico aos demais. Aí, eu venho aqui por dentro, ó. Aqui, no caso, daqui pra dentro, ó, mais ou menos. Aqui, ó. Então, eu venho aqui e puxo esse fiozinho aqui de baixo pra dentro, ó. Pra que ele fique bem simétrico aos demais. Aí, aqui, ó, é só jogar ele aqui por cima, ó. Tá vendo? Se eu jogar ele aqui por cima e puxar ele aqui pra baixo, ele vai dar a impressão como se ele fosse um pontinho mesmo, tá? Pra ele ficar mais perfeitinho ainda aqui, ó. Vou puxar ele aqui, ó, pra cima, como se ele estivesse saindo daqui de dentro, ó. Então, ele sai daqui de dentro e passa aqui por baixo desse daqui. Como aqui ele tá apertadinho, um pouquinho difícil de você pegar, tá? Mas isso aqui é pra fazer
ele bem simétrico, ó, aqui. Vamos pegar e puxar ele aqui pra fora, vamos ver como que fica. E daí eu puxo ele pra dentro aqui, ó. Olha lá. Ele dá a impressão de que é um pontinho. Aí é só você pegar e esconder esse fio aqui por baixo dessa carreira aqui embaixo, feita com o fio verde, e tá pronto o nosso cestinho. Caso ele tenha ficado um pouquinho irregular, ó, é só ajustar ele. Aqui embaixo também, ó. Ele fica bem estruturado, bem legal. Você pode usar ele como porta-caneta, porta-lápis, enfim. Ele tem várias utilidades. É só usar a criatividade e usar ele para deixar o seu cantinho um pouquinho mais charmoso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima!